Fala aí, mestres, tudo bom? Thunder aqui trazendo a primeira parte do nosso LB Awards de 2019. O primeiro de 7 vídeos do nosso especial pra vocês. Começando com os melhores animes em aberto com os seguintes critérios: a obra não ter finalizado no seu material original, a sua produção como direção, animação e layout, roteiro contando personagens, construção de mundo, coerência e afins, sonoplastia como OST, equalização e efeitos sonoros, completude pela história desenvolvida e pelas temporadas passadas e, obviamente, opinião pessoal. Quero deixar um grande obrigado para o Rafa e o Igor que me ajudaram a fazer o roteiro e montar todo o projeto do nosso LB Awards. Sem mais delongas, Zixo! Em 10º lugar, aquele que nunca nos abandona nos tops, Boku no Hero Academia. Acho que vocês já sabem a história, né? Deku nasceu sem nenhuma individualidade e acaba recebendo a maior delas do herói número 1 do mundo, e entra para uma academia de heróis. E por que raios eu tô falando a sinopse? Vocês já sabem! Tivemos mudança de diretor e uma produção bem inconsistente em sua primeira metade dessa parte, que pegou o arco do overhaul, deixando de lado muita da coesão e foco que geralmente os arcos tinham, sendo de fato um dos momentos mais precários já adaptados para anime. Mesmo assim, ainda é Boku no Hero. Seu ápice de produção e desfecho do arco foi muito competente, com a luta principal dando o tom certo que esperamos e que fomos agraciados por tantas temporadas. Ainda falta muito para ser o bom e velho Boku no Hero que conhecemos, por isso ele fica só em nosso 10º lugar. Em 9º lugar, temos uma história que demorou pra engrenar, mas tem um bom potencial. Com vocês, Given. Hitsuka conhece Mayufu pelo acaso do destino, e depois de ser importunado diversas vezes, ele resolve ajudá-lo a consertar a sua guitarra e o seu celular futuramente. Mostrando um pouco mais sobre como é a vida de um músico. Normalmente, quando ouvimos a ideia de ser um anime Shonen Ai ou Boys Love, é comum os otaku hétero escroto virar a cara e as Fujoshi amarem. Given é um caso interessante, onde inicialmente o BL fica em segundo plano, e resolvem trabalhar muito mais a questão da formação de uma banda e o desenvolvimento dela em seus personagens, sem esquecer de embasar toda a relação, desenvolvendo ela com muito mais coerência e naturalidade, corroborando com uma produção muito consistente para ajudar a contar essa história, principalmente por uma direção e conceitos visuais excêntricos, mas coerente com a sua proposta. O que impede Given de ser mais ressaltado é que, de fato, mesmo com 11 episódios, o anime teve um pacing muito devagar, só demonstrando resultados próximos dos seus últimos episódios. Além de tudo, ainda é uma jornada agradável de se acompanhar, e foi consistente o suficiente para conquistar o nosso 9º lugar. Em 8º lugar, tirem os seus gominhos para fora e façam sai do cesto! Sim, Dumbbell com vocês. Hibiki está ganhando alguns pneuzinhos e resolve ir para a academia para entrar em forma. E lá ela conhece sua nova amiga, a Kemi, e o seu melhor professor marombeiro de todos, o Machio-san. Parece algo idiota? Sim, mas é o melhor anime idiota de academia que vocês terão na sua vida. Personagens cativantes e uma produção consistente seria o suficiente para dar pontos, mas Dumbbell vai além. Sua dinâmica episódica coloca o cast de personagens em situações propícias para termos aulas e dicas sobre exercícios da forma correta, utilizando de didáticas e informações reais, e ainda instigando o espectador a aprender a praticar exercícios consistentes. Esse legado bem benevolente vem regado de um eti muito necessário para brincar com a estética e a própria comédia visual que a obra tem. É sem dúvidas um dos animes mais importantes que tivemos em 2019, que tirou milhares de otakus do sedentarismo. Pelo menos dentro da sua temporada, porque depois que ele acabou, muita gente parou de entrar em forma. Assim como eu. Nosso 7º lugar prova duas coisas, que nem sempre um anime bom é um anime com uma boa produção, e Isekais ainda tem chance de ter bons animes do gênero. Eu diria mais, eu diria que Ascendance of a Bookworm é disparado o melhor Isekai dos últimos tempos. Mine acabou morrendo soterrada por livros e foi parar no mundo de fantasia na Idade Média. Seu objetivo agora será estudar para poder produzir seus próprios livros nesse mundo, já que os livros aqui são muito caros e de difícil acesso. Bookworm é espetacular em mostrar o que falta em 99% dos Isekais, que é o processo. Quando ela cria uma ferramenta, o roteiro esmiuça cada um dos processos, mostrando tentativas e erros, adaptando os materiais e seus conhecimentos para aquele contexto de mundo que ela está conhecendo. Sua narrativa começa bem segmentada em mostrar essa experimentação dela criar tecnologia para criar papiros rústicos e acessórios para facilitar a sua vida. E aos poucos esses personagens vão tomando mais camadas e deixando a própria trama mais equilibrada entre processos e dinâmica de personagens. O que faz Bookworm com certeza não estar mais no alto aqui é pela sua produção precária de tão simples, tirando uma boa parcela do peso das cenas e resoluções de conflitos. E não esqueçam jamais também da nossa querida Tori!
Em sexto lugar, um velho amigo nosso que voltou com tudo. Com vocês, Psycho Pass 3. Arata e Kei são novos inspetores do Departamento de Investigação Criminal e terão que resolver uma série de casos que envolvem uma nova ameaça ao sistema civil. Depois de ser anunciado aos 45 minutos do segundo tempo e com um formato muito diferente do habitual, o medo era gigante em cima de Psycho Pass 3. Ainda mais com uma imagem problemática que a segunda temporada deixou. Felizmente, a terceira temporada conseguiu manter todas as qualidades da franquia, como o trabalho de criminologia e desenvolvimento de mundo. Além disso, ele traz um material próprio, expandindo ainda mais os temas importantes e delicados, como a questão de imigração ilegal. Seu novo cast de personagens também é muito impressionante, com boas dinâmicas entre personagens antigos e os novos, e a individualidade de cada um deles, como a dinâmica do Arata ser um mentalista, que poderia ser algo broken dentro do mundo, tipo um deus ex-máquina, mas que dá um novo ar para a parte do suspense. Não só em roteiro, como a sua produção está incrível. O diretor da primeira temporada está de volta e mostrou muito bem não ter perdido a prática. Além disso, o roteirista da segunda temporada fez o seu dever de casa e melhorou muito nesses últimos anos. É um ótimo achado para os fãs da obra e para quem gosta de um bom anime de mistério, levando assim o nosso sexto lugar. E por muito pouco não fica mais alto ainda. Em quinto lugar, o novo Battle Shonen da galerinha dinâmica. Com vocês, Kimetsu no Yaiba. Tanjiro perdeu sua família toda por um ataque de Oni em uma certa madrugada. Nezuko foi a única sobrevivente que está em um processo de se tornar um desses seres. Ele decide se tornar um caçador de Onis para poder transformar de volta sua irmã em humana. Kimetsu não é nada mais nada menos do que um arroz com feijão Battle Shonen. Mas o impacto gigantesco que ele gerou em 2019 é completamente justificável. O mais óbvio primeiro, sua produção é assombrosa. Os mínimos de detalhes são levados em conta, não só pela animação incrível do Ufotable, mas com uma direção que sabe brincar com as cenas, ressaltando toda a emoção reverberada. O famoso episódio 19 é um grande exemplo disso, mas claro, se fosse só a produção, ele não estaria tão alto aqui. Uma das maiores qualidades de Kimetsu é se adaptar, mesmo que um conceito ou um personagem apresentado sejam meio fracos ou atrapalhem a trama. Zenitsu, eu tô de olho em você, cara. A obra sabe dosar muito bem o timing desses recursos, ajustando-os melhor para que não sejam pontos negativos recorrentes, ou até mesmo tornar isso pontos positivos, depois de certas tentativas. Sim, ele ainda tem muito que melhorar, mas por todo o potencial que ele ainda tem, sua excelência em produção audiovisual e todo o impacto do meio otaku, ele merece a sua glória e merece estar em quinto aqui. I love you, mister, oh mister. Em quarto lugar é amor e guerra. Com vocês, depois dessa cantoria péssima, estamos com Kaguya-sama Love is War. Shirogane e Kaguya são presidente e vice do conselho estudantil. São extremamente inteligentes e escondem um amor secreto entre eles. Acontece que são tão orgulhosos que eles entram em uma guerra psicológica para ver quem vai se declarar primeiro um para o outro. Quem diz que comédia romântica sempre tem que ser quadrada? Kaguya-sama dá um show de dinamismo entre os conflitos desses dois, criando uma guerra psicológica intensa, apresentada de formas absurdamente criativas, tanto pelo narrador quanto pelo diretor, levando o conflito ao extremo do absurdo, quebrando para ótimas piadas que corroboram tanto com a progressão de personagens, quanto para a evolução do relacionamento dos dois. A obra dosa muito bem o tom de cada momento, equilibrando bem os momentos completamente hilários com outros mais melancólicos ou sérios. Não tem como não destacar novamente a direção. Shinichi Omata acertou de novo pegando as rédeas do anime e quebrando os planos como bem entende, espremendo o máximo da sua equipe, fazendo o extravagante se tornar um dos charmes desse anime, acertando em cheio tanto em seus visuais e passagens para criar essa maravilhosa guerra entre dois personagens excelentes. E claro, a cereja do bolo sendo a Chika, porque é a Chika, cara! Em terceiro lugar, o bendito dilema da vida de um carnívoro: comer ou comer? Eis a questão. Com vocês, Beastars. Em um mundo onde os animais são antropomorfizados, Legoshi é um lobo que vive em uma escola de elite, onde ele conhece uma coelhinha chamada Haru, e acaba atacando ela por causa dos seus instintos. Agora ele vai tentar conter o predador que existe dentro dele e tentar entender os seus sentimentos para com ela. Beastars invoca todos os paralelos pessoais e sociais usando essa roupagem animal para exemplificar uma infinidade de conflitos de classes, raças, valores morais e os limites de humanidade em sociedade que o anime
visual possa ter, usando tudo isso como uma mensagem para dar uma leitura extremamente crítica para a nossa realidade. O fato de serem animais amplificam ainda mais as características mais únicas como conflitos de carnívoros e herbívoros, e suas diferenças sociais e, claro, naturais, casando também com uma narrativa que é composta de personagens de características fortes e marcantes, elaborando uma dinâmica entre eles que respaldam completamente todos os conflitos macros que existem nesse mundo, e respeitando cada singularidade como indivíduos. Quanto à sua produção, ela é maravilhosamente bela, usando em especial muita animação 3D e 2D, de forma tão natural que a transição entre elas é quase imperceptível, contando também com uma direção que torna toda a experiência audiovisual da obra um verdadeiro espetáculo teatral. Em segundo lugar, ser o protagonista é direito adquirido. Com vocês, Vinland Saga. Aqui, teoricamente, temos a história de Thorfinn, que é o filho de Thors, um grande guerreiro que abandonou as guerras para viver a sua vida de paz. O rei do seu país acaba convidando novamente para o campo de batalha e o seu filho acaba partindo junto com ele para esse inferno. Vinland Saga se apresenta como uma obra extremamente bem escrita, tanto em âmbito de personagens como em mundo, sendo esses personagens grandiosamente memoráveis em conjunto com a trama rica de informações e conceitos, trabalhando diversas temáticas e reflexões em primeiro e segundo plano, enquanto sustenta o desenvolvimento de personagens invejável e bem segmentado, respeitando o pacing da narrativa e detalhando os processos de maneira a criar verossimilhança histórica e consistência da história, além de uma produção incrivelmente consistente para uma obra de 2 cursos, com destaque para a produção de cenas de batalha, onde se faz presente um alto nível de taxas de quadros e todos bem acabados, com uma direção bem segmentada e que conseguiu transmitir todo o impacto do material original, fazendo um ótimo uso de recursos visuais e dos efeitos sonoros em conjunto com a trilha sonora. E assim, Vinland Saga fica em nosso segundo lugar, basicamente empatado com o nosso primeiro aqui. Em primeiro lugar, e ganhando por um fiozinho de cabelo, temos Mob Psycho 2. Mob é um garoto com poderes paranormais absurdos que, em contraste a isso, tenta viver uma vida pacífica e normal, sendo isso a sua real dificuldade. Mob Psycho se apresenta como uma das mais singulares obras da indústria. Isso se deve à sua intrínseca qualidade visual, porém, muito da sua qualidade vem das suas possibilidades criadas pelo seu roteiro, com um desenvolvimento de personagem progressivo e consistente, que faz uso de antagonistas para suscitar as reflexões do protagonista, enquanto faz uso da comédia para contextos despretensiosos que fomentam muito a vivência do mob, que corrobora com todo o processo de aceitação e autoconhecimento que envolve o seu protagonista, que acaba resultando uma das mais formidáveis narrativas sobre a temática, com uma produção insana para os padrões de obras serializadas, com diversos Sakugás em basicamente todos os episódios, e uma arte própria que busca apresentar visualmente toda a carga sentimental que envolve os personagens e seus devidos contextos. Por conta disso e muito mais, como ser um anime que quase não erra, completamente bem segmentado e certeiro em contar a sua história, Mob leva ao nosso primeiro lugar dos animes de 2019 que estão em aberto. Então é isso, meus queridos mestres, espero que vocês tenham gostado desse primeiro de muitos vídeos do nosso LB Awards. Se vocês querem conferir o resto, cliquem aqui na playlist ou na descrição. Não esqueçam de dar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se não conhece nenhum desses animes, vai lá e assista, porque todos aqui valem muito a pena. Se vocês quiserem ajudar a gente no nosso Catarse, também está o link aqui na descrição e continue a gente fazendo esses conteúdos maravilhosos pra vocês. Eu vou ficando por aqui e um bom anime e até o próximo vídeo.